Tá aí. Boa noite. Gostaria que minha confissão fosse postada para eu ter uma segunda opinião, por favor. Estou num relacionamento há mais de um ano com minha esposa, que tem um filho de 2 anos e 6 meses com outra pessoa. Faço de tudo por ela e pelo menino. Ajudo no que posso e me preocupo também. Só que tudo tem limite. Como ela trabalha à noite e eu de manhã, à noite o pai do menino quer vê-lo por chamada de vídeo. Algumas vezes, só no começo, permiti isso, mas agora já cansei de falar para ela que isso não é responsabilidade minha e não quero que isso vire rotina. O pai dele é um merda, mas ela faz de tudo para que ele tenha contato com o filho. E fica até com raiva ou contra mim quando eu digo que não quero atender ligação. Sempre falo para ela combinar com ele os dias que, que ela estiver em casa para ligar para o menino. Gostaria de saber se estou sendo rude demais ou estou certo que tudo tem limite. Lembrando que muitas vezes sou eu que levo e banco a gasolina para levar o menino, buscar na casa do pai, que fica a uns 25 quilômetros da minha casa. Por favor, me ajuda. Tá aí o pedido de ajuda desse pai. Esse cara, ele claramente entrou numa relação aí que já existia uma dívida emocional aí embutida, né. Ele não, quando você se relaciona com uma mulher solteira, você não namora só a mulher, né, você acaba herdando um sistema inteiro aí, o filho pequeno, o pai biológico, que mesmo do jeito errado é presente, né, tem conflito mal resolvido, tudo isso aí vem nesse pacote, e aí o que acontece é que o cara fazendo tudo certo, né, tudo, ele assume a responsabilidade, cuida do menino, tá envolvido emocionalmente, segura a uma barra aí que o pai biológico não segura, né, ele vira o adulto da casa, o pilar, né, dessa situação, e mesmo assim ele não tem autoridade nenhuma, ele só tem obrigação, né. E esse é o ponto central, responsabilidade sem autoridade acaba destruindo o homem, né, destruindo o homem por dentro e isso gera um puta desgaste, porque, né, se você reparar na dinâmica, o pai biológico, porra, é ausente, né, fisicamente, aí é um cara que claramente falho, irresponsável. Mas continua ocupando esse espaço aí, né, ele é o pai biológico, isso aí não vai mudar nunca, né. Ele aparece na chamada de vídeo, cumpre o mínimo e pronto. E o padrasto que tá lá no dia a dia, que faz tudo, ele não tem direito nem de expressar aí um descontentamento com essa situação, né? Quando ele fala alguma coisa, a mulher reage aí com raiva, briga com ele, né? Meio que defendendo o passado dela, né? Isso acaba dizendo muita coisa, porque no fundo ela não está protegendo o filho, ela está protegendo aí uma, cara, uma narrativa emocional que ela construiu, né? Se ela admitir que esse cara, o marido dela atual, tem razão, significa admitir que ela escolheu mal antes, né? E isso é algo que às vezes é muito difícil para ela fazer, né? Para a mulher fazer. E aí, onde é que esse homem fica, né? Onde é que esse padrasto fica? Ele fica preso nessa situação, porque ele não pode reclamar, não pode impor limite, não pode questionar o pai biológico, não pode se afastar emocionalmente, né? Ele vai ser acusado de insensível, ele pode sofrer até consequências legais. Ele tem que continuar dando tudo de si, né? E não tem direito de opinar na situação, né? É a armadilha ali do provedor moral, né? O cara bom, o cara bonzinho, o cara compreensivo, o cara que aguenta porque ama, só que porra, amor nenhum vai sobreviver quando só um lado sacrifica, né? E essa é a parte mais dura aí, mas é necessário. O homem precisa parar de perguntar, né? O que, que eu tenho que fazer para aguentar isso? Ele tem que começar a perguntar por que, que ele está aceitando isso, né? Porque se a mulher não estabelece limites claros aí com o pai biológico, se ela não valida o desconforto desse cara que é o parceiro dela, que faz tudo por ela e pelo menino, se ela reage com hostilidade quando ele expressa aí um descontentamento que é legítimo, né? Então, não existe parceria ali, né? Existe um, um abuso ali emocional desse cara, né? E não é sobre o menino, a criança não tem culpa de nada, é sobre a mulher não ter resolvido aí o passado dela, né? E tá usando esse cara aí e essa situação atual como uma espécie de anestesia, né?
enfim, um homem que aceita viver constantemente abaixo do próprio respeito, achando que isso aí é maturidade, né, não vai virar o herói no final da história, né, no final da história ele vai se ferrar, enfim, essa é a dinâmica aí desse cara, que tá sofrendo, hein, tá sofrendo, tá pedindo ajuda na internet. Essa é a parte mais desesperadora, né, quando você vê o cara pedir ajuda na internet, eh, pra decidir o que fazer ali, é difícil, eu não julgo os caras que aconselham aí a homens não se envolverem com mulheres solteiras aí, porque você vai vir com a bagagem aí, né, vai vir com uma bagagem emocional que às vezes pode custar demais para o cara. Enfim, Baroque Works está aqui já, salve Diego, obrigado Baroque, direto da Austrália aí, sempre presente, o cara é firmeza demais. Butini na América também está aqui, fala Diegão, obrigado Butini, tamo junto, obrigado aí pela audiência. Bora para outra live Han Solo, tô sozinho aqui. Quem sabe faz ao vivo, Butini. O Baroque falando aqui, ela escolheu errado e por tabela o cara se sujeita a isso, só está a se colocar em apuros, mas enquanto ele seguir o que lhe foi determinado pela sociedade, é isso daí que ele sofrerá. Muito difícil, né, cara? É muito difícil, porque eu nem sei o que que é pior, cara, se é o pai biológico presente dessa forma aí meia boca, ou se é o cara completamente ausente, né. Às vezes se o cara completamente ausente, o cara, pô, desapareceu, nunca ligou para a criança, talvez para esse cara que se enfiou nessa relação, para esse padrasto, seja melhor, né. O cara acaba assumindo a porra toda, às vezes até registra a criança e vai com Deus, né, vai na fé. Mas fica esse negócio meio, eu achei meio grave nessa história aí, a mulher, não dá nenhuma atenção ao desconforto do cara, né, realmente você se coloca na situação do cara, você ter que, porra, tá ali, ajudar uma criança de 2 anos e meio, pequenininho, o cara provavelmente tem que segurar o celular, cara, pra criança falar com o pai ali, né. Vai ter gente que vai falar: "Pô, que cara maduro, que legal", né, mas é isso, no final da história, quem vai se fuder é ele, né. E é isso, às vezes a gente tem que ser meio individualista aí. Professor Rogério Melo Franco, fala Diegolhos, Opidem presente. Boa, mestre. Boa, mestre. Mestre não dorme 11 da noite no Brasil, é isso? É, 11h14 horário de Brasília. Mestre Rogério, né, meu amigão, tá aí de pé. Esse aí, é um homem não dorme, né, cara, ele, não dorme enquanto os outros dormem, né, professor? Não trabalha, mas também não dorme.